Você está no IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Esta aula tem um objetivo saboroso: falar sobre como ter uma alimentação verdadeiramente saudável. Alimentação é sobre o ato de comer e não sobre nutrientes. Estamos falando sobre escolher o que se vai comer, como se vai comer e o quanto se vai comer. Todas essas questões afetam o comportamento e a cultura alimentar que você passa para os seus filhos. Para facilitar, vamos tratar desse assunto seguindo os 10 passos recomendados no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. O guia é um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações para uma alimentação adequada e saudável para toda a população brasileira. Não se deixe intimidar. O guia é um documento com linguagem simples e acesso online gratuito. Ele também é inovador por abordar a alimentação do ponto de vista dos alimentos e não mais dos nutrientes. Além disso, classifica os alimentos de acordo com o processamento industrial. Por esses e outros motivos, o documento foi reconhecido nacional e internacionalmente como o melhor guia alimentar do mundo. O IDEC dividiu essa aula em 2 partes. Na primeira metade, falaremos dos 5 primeiros passos para priorizar alimentos que fazem bem tanto para o paladar quanto para a saúde. Bem, mas antes precisamos aprender a diferenciar os alimentos de acordo com a recomendação do Guia Alimentar. As classificações são in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e são adquiridos para o consumo sem alterações. Representam a base ideal para uma alimentação equilibrada e saborosa. Os alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a processos simples, como os de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos nos quais não são adicionados sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. Exemplos incluem grãos secos, polidos e empacotados ou moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados e o leite pasteurizado. Já os alimentos processados são os fabricados pela indústria com a adição de sal, açúcar ou outras substâncias de uso culinário para torná-los duráveis e mais saborosos. São produtos derivados diretamente de alimentos in natura e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. E os alimentos ultraprocessados? São os produtos industriais feitos totalmente ou em sua maioria de substâncias sintetizadas em laboratório, como corantes, aromatizantes, realçadores de sabores e vários tipos de aditivos usados para adicionar aos produtos propriedades sensoriais atraentes, além de substâncias extraídas dos alimentos. Agora você pode imaginar como o processamento transforma o alimento. O abacaxi, por exemplo, tem sua forma in natura original quando colhido do pé. Depois de limpo, cortado e embalado para venda, ele passa a ser um produto minimamente processado. Quando há um acréscimo de açúcar, como no abacaxi em calda, ele vira um alimento processado. Depois de processos industriais, ele se transforma em ultraprocessado, como é o caso de suco de caixinha ou o suco em pó de abacaxi. Com isso na cabeça, vamos aos 10 passos que o Guia Alimentar aconselha para uma alimentação saudável. O primeiro deles fala da escolha. Alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. Nos referimos aos grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas, castanhas, leite, ovos e carnes. Há ainda as variedades dentro de cada um deles: feijão, arroz, milho, batata, mandioca, tomate, abóbora laranja, banana, frango, peixes e muito mais. O conjunto de alimentos in natura é enorme. Basta nos abrirmos para novos sabores e preparações.
Para ser mais criativo na cozinha, uma dica é variar as escolhas dos ingredientes. Mas como introduzir esse hábito? Você pode anotar suas receitas diárias e tentar substituir alguns ingredientes por equivalentes orgânicos, que são livres de agrotóxicos. Além disso, os orgânicos respeitam a sazonalidade, ou seja, a época certa do alimento na natureza, e por isso também são mais frescos e mais saborosos. Justamente por essa razão, conseguimos encontrar mais variedades de um mesmo alimento, como diferentes tipos de feijão, de legumes, verduras, etc. Manter e valorizar a cultura e a diversidade da alimentação é o segredo para comer de forma mais saudável e sustentável. Vale a pena conhecer o livro Alimentos Regionais Brasileiros, que tem receitas exclusivas. O segundo passo é a redução considerável de certos ingredientes que usamos com frequência: óleos vegetais, gordura, sal e açúcar. Esses produtos são utilizados para temperar e cozinhar alimentos na preparação das refeições variadas e saborosas. Além disso, eles são importantes para a conservação dos alimentos, mas nenhum deles substitui alimentos in natura ou minimamente processados. Quando usados em excesso, podem fazer mal à saúde. Gorduras saturadas, sódio e açúcares livres aumentam o risco de obesidade, doenças do coração, cáries nos dentes e outras doenças crônicas. Por isso, você deve utilizar estes ingredientes somente na quantidade necessária para auxiliar no preparo e sabor das refeições, evitando exageros. Infelizmente, nós brasileiros temos o costume de adoçar bebidas como sucos, chás e café, e normalmente com bastante açúcar. Além disso ser ruim para o organismo, nosso paladar fica cada vez mais acostumado a sabores muito doces. Isso também acontece com o sal, mas a redução é possível, nosso paladar se adapta com o tempo. Então, uma dica é reduzir esses produtos aos poucos, a cada semana usar menos. Dessa forma, não vamos sentir que a comida ou a bebida não tem sabor e vamos educando e formando nosso paladar pouco a pouco. Seguindo o mesmo raciocínio, o terceiro passo para uma alimentação saudável é reduzir o consumo de alimentos processados. O objetivo desse tipo de processamento industrial é aumentar a duração de produtos in natura. Alguns exemplos de alimentos processados são as conservas, as compotas, pães e queijos. Apesar de serem saborosos, eles alteram de uma maneira negativa a composição nutricional dos alimentos. Porém, em pequenas quantidades, eles podem ser consumidos como ingredientes de preparações culinárias ou parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Por exemplo, uma omelete com queijo, ou um molho de tomates com azeitona, ou ainda um pêssego em calda como sobremesa. Agora, uma dica: ao comprar esses produtos, é importante consultar os rótulos e dar preferência àqueles com menos sal ou açúcar. E como sei se um alimento específico é processado? Para identificar se um alimento é processado, confira a lista de ingredientes no rótulo do produto. Se a lista mencionar apenas alimentos in natura, sal, açúcar ou óleo, provavelmente será um alimento processado. Se tiver mais ingredientes, então deve ser um alimento ultraprocessado. Ao criar esse hábito de ler o rótulo dos alimentos, você poderá controlar melhor a sua alimentação e reformulá-la de um jeito mais saudável. O quarto passo é evitar os alimentos ultraprocessados. E por que essa ênfase? Porque ultraprocessados não são comidas de verdade. Biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes, tempero pronto e macarrão instantâneo são alguns exemplos de alimentos ultraprocessados e nutricionalmente desbalanceados. Estes produtos são fabricados para serem consumidos em excesso, abusando de recursos nada naturais, como aditivos com corantes e aromatizantes, e a forma como são comercializados afeta a cultura, a vida social e o meio ambiente. Para piorar, muitas vezes esses tipos de produtos entram na alimentação, substituindo refeições compostas por comida de verdade. Por exemplo, comer um macarrão instantâneo no jantar ao invés de uma refeição com alimentos in natura ou minimamente processados. Ué, mas eles parecem tão gostosos nas propagandas e nas embalagens? Sim, eles parecem, e às vezes são gostosos.
Porém, os sabores atrativos, muitas vezes artificiais, escondem dezenas de ingredientes que não são naturais e que não têm nenhum valor nutricional. Mas cuidado, publicidade enganosa é proibida e o IDEC luta para que esse direito seja respeitado. Se perceber que o produto não está compatível do que sua publicidade ou embalagem apresentam, denuncie. Só isso? Não faz bem. Uma forma prática de distinguir alimentos ultraprocessados de alimentos processados é consultar a lista de ingredientes. Se a lista de ingredientes tem um número grande de itens, por exemplo, mais do que 5, e se os nomes dos ingredientes são estranhos e não se parecem muito com nomes de comida ou temperos, provavelmente ele é ultraprocessado. Selecionar produtos com ingredientes que você reconheça no rótulo. Desembalar menos e descascar mais. Tudo isso pode ser uma escolha na hora de comer. Dos ingredientes até o momento de compartilhar e saborear o que acaba de sair do forno. Cozinhar e conhecer melhor os alimentos pode ser uma atividade divertida e libertadora. Vamos ao 5º passo. Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo sem fazer outras coisas ao mesmo tempo. O nosso organismo é bastante complexo e depende de vários estímulos para sinalizar que já comemos o suficiente, o que leva um certo tempo. Em outras palavras, comer de forma regular, ou seja, na maior parte dos dias, manter o mesmo horário e quantidade, devagar e com atenção, é uma boa maneira de controlar naturalmente o quanto comemos. Procure comer em locais limpos, confortáveis e tranquilos e onde não haja estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de alimento. Sempre que possível, coma em companhia, com familiares, amigos ou colegas de trabalho ou da escola. A companhia nas refeições favorece o comer com regularidade e atenção, combina com ambientes apropriados e amplia o desfrute da alimentação. No conceito da Organização Mundial da Saúde, evita doenças e gera um bem-estar físico, mental e social. Além disso, fazer as refeições em horários semelhantes todos os dias e evitar beliscar nos intervalos são dicas essenciais. É justamente nos intervalos entre as refeições principais que os alimentos ultraprocessados aparecem. E isso contribui para o consumo de calorias em excesso sem você perceber. Se sentir fome entre as refeições, escolha lanches compostos por alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, iogurte natural, castanha ou nozes. Fazer lanchinhos em casa e levar para comer quando estiver fora é uma boa opção de garantir um lanche saudável. Compartilhar o comer e as atividades envolvidas nesse ato é um modo simples e profundo de criar e desenvolver relações entre pessoas. Dessa forma, comer é parte natural da vida social. Uma dica é fazer da alimentação uma divisão de tarefas dentro de casa. Montar a mesa, ajudar a preparar, lavar a louça, acompanhar a compra. Podem ser atividades interessantes para a criança participar. São oportunidades para educar sobre a alimentação e prevenir contra a obesidade. Já parou para pensar que cozinhar pode ser uma atividade libertadora? Cozinhar, além de ser mais barato, saudável e lúdico, também traz autonomia para escolher o que comer. Você sabe o quanto vai de sal, de açúcar e de óleo em cada refeição. Para ser livre mesmo, a prática de cozinhar precisa ser compartilhada por todos: mulheres, homens e crianças. Vamos parar por aqui. Você quer saber os outros 5 passos para uma alimentação verdadeiramente saudável? Não deixe de assistir à segunda parte dessa web aula. É fácil, basta um clique. Gostou do que viu até agora? Compartilhe nas suas redes sociais. E ajude o IDEC a garantir relações de consumo mais justas. Faça parte dessa luta. Associe-se. www.idec.org
www.idec.org.br.